1 Crônicas, capítulo 10. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e seus filhos. Mas os filisteus o cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: "Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim." Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel estava fugindo e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar os mortos, as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim, porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou os espíritos de mortos, em vez de consultar ao Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: "Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha, e o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram, e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus, e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Davi disse: "O primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército." Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza, e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado do lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte,
porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Essa é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, esses soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodó, do grupo da família de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulão, onde Davi estava enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: "Como eu gostaria que alguém me trouxesse um copo de água do poço que fica perto do portão de Belém." Então os 3 passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, ele derramou como oferta a Deus e disse: "Ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la." E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos 3. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai foi o mais famoso dos 30 e se tornou seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Joiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,30 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com um dos seus bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Asael, irmão de Joabe; Elanã, filho de Dodó, da cidade de Belém; Samote, da cidade de Arode; Eres, da cidade de Pelete; Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa; Abiezer, da cidade de Anatote; Sibecai, da cidade de Ussa; Ilai, da cidade de Aoi; Elede, filho de Baná; Marai, os 2 da cidade de Nefotá; Itaí, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim; Benaías, da cidade de Piratom; Urai, dos vales de Gás; Abiel, da cidade de Arba; Asmavete, da cidade de Barum; Eliaba, da cidade de Baosson; Salbom; Azen, da cidade de Gizom; Jonatas, filho de Jaze; Aião, filho de Zacar, da cidade de Ará; Elifal, filho de Ur; Éfer, da cidade de Mequerá;
e Aías, da cidade de Pelon, Esro, da cidade de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, do país de Amon, Naarai, da cidade de Berote, que era quem carregava as armas de Joabe, Ira e Garebe, da cidade de Jatir, Urias, o Eteu, Jabade, filho de Alaí, Abiná, filho de Giza, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Anã, filho de Maaca, Josafá, da cidade de Mitã, Osias, da cidade de Asterá, Sama e Zeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroé, Jediael e Joá, filho de Zinri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Mavá, Jeribai e Josavias, filho de Eunã, Itma, do país de Moabe, Eliel, Odebe e Jaziel, da cidade de Joba. 1 Crônicas, capítulo 12. Davi estava morando na cidade de Ziclaque, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aizer e Joás, filho de Zemá, da cidade de Gebeá. Os soldados eram estes: Ziel e Pelete, filho de Asmavete, Beracá e Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gedera, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, que eram do grupo da família de Corá, Joela e Gebadias, filho de Jeroão, da cidade de Gedor. São esses os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade, que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar como escudo e lança, e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Ataí, Eliel, Joanã, Eljadabe, Jeremias e Maquibanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto do lado leste como do lado oeste do rio. Também um grupo de homens da tribo de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: Se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido algum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército.
Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi, quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclague, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. Então, são estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Abiná, Jonadab, Jediael, Micael, Josadabe, Eliú e Zeletaí. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupo de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas, porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quando todos os dias novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso em pouco tempo o seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar a seu exército para juntar-se e fazê-lo rei no lugar de Saul. Como o Senhor Deus havia prometido, esse é o número deles: da tribo de Judá, 6.800 homens, bem equipados, armados com escudo e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens, bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidos de Joiada, descendentes de Arão, 3.700 homens. E Zadoc, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de família. Da tribo de Manassés do Oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todo tipo de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Asser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isso é, Ruben, Gade e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Isacar, Zebulon e Naphtali do norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida. Isso é, farinha de trigo, figo, passa, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. 1 Crônicas, capítulo 13. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham
se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou o povo, e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Amate no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Quiriate-Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isso é, Quiriate-Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono, acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novos e a levaram embora da casa de Abinadab. Uza e Aió guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isso é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora o Senhor ficou irado com Uzá, por Uzá ter tocado na arca, e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus e disse: "E agora, como poderei levar comigo a Arca da Aliança?" Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom, que era da cidade de Gade. A arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que era dele.